Hoje é dia 18 de maio de 2022 e daremos continuidade aos últimos apontamentos do mesmo versículo que trouxemos na semana passada. E deve estar no último vídeo também deste mesmo canal. A gente trouxe sobre Mateus 10, 26. Dizia lá que, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que haverá de ser revelado, que não haverá de... Então, o versículo era 10, 26. E ele trazia, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Essa passagem, uma passagem muito simbólica, a gente já trouxe no último estudo e é importante reforçar aqui que ela traz em um dos seus aspectos de entendimento, uma similaridade muito grande com a nossa sombra, ou seja, tudo aquilo que está ainda escondido em nós, né, ou encoberto em nós, e que precisa ser iluminado, precisa ser verificado, precisa ser conhecido, que precisamos colocar para fora para dar continuidade ao nosso desenvolvimento. E lembrando que isso é um processo, então ele comenta ali primeiro da questão da revelação e depois do conhecimento, não é à toa, né? Podemos partir do pressuposto que primeiro você revela, ou seja, você ilumina, você toma consciência de que existe alguma coisa que você ainda não tinha percepção, e após isso é que você vai iniciar o processo de conhecimento, de conhecer aquilo que você ainda não tinha noção. Então, primeiro você revela, ilumina, depois você passa a conhecer após algum tempo de contato. E isso cabe para tudo que existe dentro da gente. Muitas vezes a gente é governado por aspectos que ainda não tomamos consciência. Quantas vezes a gente não foi levado por um momento de raiva, um momento de descontrole emocional, um momento de pânico, de medo, né? Ou até de extrema paixão. São questões do nosso inconsciente que às vezes nos dominam e nos fazem agir de forma quase instintiva. E muitas vezes essas formas de agir que nos controlam, elas nos travam o nosso desenvolvimento porque trazem consequências negativas para a nossa vida. Trazem muitas vezes arrependimentos do que fizemos naquele momento de pura reação. Então, a gente colocar luz e conhecimento nesses aspectos ainda não iluminados do nosso interior é importante. No estudo de hoje, a gente trouxe a questão do Livro dos Espíritos, algumas questões que fazem algum sentido, que trazem alguma relação com essa passagem. Então, se você abrir lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, a gente vai ter lá: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Então, como a gente está falando do aperfeiçoamento, do desenvolvimento aqui, nessa questão também ele pergunta sobre isso. Aí, a resposta que ele traz é que há um progresso lento e irregular que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O que isso quer dizer? Acontece isso com o indivíduo também. Se a gente não progride da maneira como deveria, traz aquele aspecto chamado sofrimento, chamado dor, para nos impulsionar para o desenvolvimento que é uma lei, é um determinismo.
ele vai acontecer. E aí na explicação dessa resposta, Allan Kardec ele coloca assim, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. E essa ignorância que na maioria dos casos, se não de todos os casos, a raiz, né, do nosso atraso. Porque tem de agir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, ou seja, é um processo, como a gente dizia. Germinam durante séculos. Depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de ser em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Então a gente não percebe, a gente não enxerga, está escondido, certo? Ou está escondido ou ele está encoberto, essa noção. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. Então aqui ele explica uma das formas do nosso desenvolvimento. E aí na questão 785, que é importante a gente trazer também, qual que é o maior obstáculo ao progresso? Ele pergunta. E a resposta, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, né, que é o orgulho e o egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado das coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então a gente vai compreendendo, novamente aqui vai descobrindo, né, desencobrindo o que estava encoberto e vai desescondendo, né, aquilo que estava escondido. Então é isso que a gente queria acrescentar em relação a esse versículo, em relação a esse estudo de hoje. Que tenhamos uma boa semana, muita paz e muita luz.